Salve, salve, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Rodrigo Mota, trazendo para vocês mais um programa Kickoff, né? O programa, sua dose semanal aí de NFL, especificamente falando, né? Uma semana bem movimentada, semana 12 de NFL agora, né? Já passamos da metade, o marco da metade da temporada, e também uma semana extra especial por causa do Thanksgiving, né? Um feriado extremamente tradicional nos Estados Unidos e, obviamente, não podia faltar futebol americano para comemorar essa data lá na terra do Tio Sam. Então, 3 joguinhos na quinta-feira, tivemos jogo na sexta, cara, foi um fim de semana, uma semana, na verdade, completa de futebol americano, né? Bastante coisas acontecendo, jogos divisionais, confrontos pegando fogo, né? E, obviamente, não podia deixar de estar aqui com o meu grande convidado. Eve, seja muito bem-vindo a mais um Kickoff. Muito bem, senhoras e senhores, semana que ninguém folgou, semana cheia, jogos extras, enfim, semana interessantíssima, né? E vai praticamente cabaliza aí metade da temporada e vamos falar o que aconteceu. Vamos começar. Pois é, uma semana que foi bem movimentada, como a gente já comentou, tivemos jogos aí na quinta, jogo na sexta, jogo no domingo, na segunda, semana completa aí e até uma dose extra aí na sexta-feira e obviamente na quinta-feira 3 jogos, né, que abriram a rodada, já que foi o dia de ação de graças, né, lá pela terra do Tio Uhum. Sam. E a gente vai fazer também aquele formatinho que a gente já tá trazendo algumas semaninhas, que é sobre as divisões, né, a gente vai falar agora inicialmente falando pela Conferência Americana, aqui seguindo a ordem alfabética, como a gente já mantém o padrão, né? E vamos falar da Conferência Americana, né? A Conferência Americana na Conferência da AFC Leste, mais especificamente. A gente tem nessa conferência aí os Dolphins, Bills, Jets e Patriots, né? A conferência tá um pouquinho bagunçadinha, mas obviamente os Dolphins liderando agora com uma campanha de 8-3, seguido pelo Buffalo Bills 6-6, depois os Jets com 4-7 e o New England Patriots com 2-9, né? Falando dos confrontos aqui rapidinho, os Dolphins jogaram nessa semana, venceram inclusive os próprios Jets, né? Um confronto divisional. O placar ficou 34-13, um jogo que Miami também teve bastante domínio aí durante boa parte da partida, acabou vencendo esse jogo aí para poder se posicionar melhor na sua campanha. Os Bills jogaram, fizeram um jogaço, por sinal, contra o Philadelphia Eagles, jogo 37-34, teve prorrogação, teve chute de 59 jardas na chuva. Cara, foi um dos melhores jogos da temporada até então, mas infelizmente para a equipe de Buffalo, a equipe acabou sendo derrotada por 37-34 nesse confronto, né? E os Patriots também jogaram sim. Eles enfrentaram os Sim. Giants num jogo meio feio, né? O placar ficou 10-7, a equipe acabou sendo derrotada com o Mac Jones, que jogou, foi para o banco, né? 2 interceptações, apenas 80 e algumas jardas aí, uma atuação bem fraca, né? O Bailey Zapp entrou, também não deu conta do recado. A equipe aí da Nova Inglaterra acabou marcando apenas um touchdown ofensivo e perdeu por 10-7, né? Nessa divisão aqui, acho que a gente tem um cenário já um pouquinho mais encaminhadinho, né? O Miami Dolphins aí com uma vantagem, não vou dizer ampla, mas são 2 vitórias agora, né? 8-3 a campanha, os Bills 6-6, perderam um jogo que poderiam ter vencido, tiveram a oportunidade, começaram inclusive com a bola na prorrogação, né? E acabaram não conseguindo capitalizar em cima desse início, né, favorável, e a equipe saiu derrotada. Mas assim, Eve, acho que Miami aqui em uma situação um pouco confortável, Buffalo tendo chance de reagir, né? A gente vai falar um pouquinho do cenário da Wild Card aí com o passar do programa, mas eu acho que é uma divisão em que essas duas equipes aí estão numa condição de brigar e acho que Jets e Patriots agora não aspiram por muita coisa, né? O Jets tem ainda a contratação do Flaco, não sei se vão ativar ou não, né? Então a gente tem que entender Não, se. o Flaco tá nos Browns. Não, não, Tim Boyle, cara, aí é aquela. É a Aquela foto, né? A foto foto, é engana, a a foto foto com engana. ele. A Aí, foto assim, marota. Tim Boyle agora no segundo jogo. Vamos ver se ele vai pegar jeito, mas eu não, né? Acho que Aaron Rodgers volta essa semana, tá? Volta a Verdade. treinar Ele essa semana. foi ativado, né, para treinos em grupo, né? Depois de Exatamente. 11 semanas de cirurgia do Aquiles, né? Uma recuperação É. impressionante. E assim, o Jets perdeu 4 jogos seguidos, né? Essa quarta derrota seguida. Então, talvez, muito remotamente, se vencer na próxima, no seu próximo jogo, talvez ainda beliscam o wildcard, mas assim, daí tem que ser aquela sequência sólida de vitórias. Patriots a gente já sabe que vai terminar com a pior campanha em quase 30 anos, né? Verdade. Então, assim, eu acredito que muita coisa vai mudar desse ano para o ano que vem.
Bills é o inimigo de si mesmo, né? Afinal de contas, está 6-6. Hoje não aparece nem na imagem dos prováveis playoffs, mas muito porque entregou muitos jogos, né? Sim. E esse do Eagles não acho que entregou, era o jogo que tinha que ser. Josh Allen nunca venceu a prorrogação, né? É Não 0-5 é, agora, né? não é corneta a informação, vamos deixar claro. Mas esse jogo do Dolphins aí foi contra uma defesa forte que jogou duro até no primeiro tempo. O jogo estava bem parelho, mas depois o Dolphins ele domina e segue a vida. Então, assim, acho que essa divisão é deles com toda certeza. Mas eu acredito ainda que o Bills vá para os playoffs, mas tem que jogar como jogou contra o Eagles, né? Que aquilo ali a gente está falando de playoffs. Aquilo ali é Super Bowl, é possível, por que não? Mas tem que jogar assim todos os outros jogos para ganhar de todo mundo, né? É, Daqui para frente. O Bills sim. precisa mudar essa chave, mas eu acho que nessa divisão duas equipes vão surgir sim. Realmente, tem boas possibilidades, né? Os Bills, apesar de não estarem hoje classificados, ainda tem um elenco muito poderoso, né? Isso é uma coisa que é inegável. O calendário dos Bills tem mais 5 partidas ainda na temporada. Enfrenta os Chiefs na semana que vem, Cowboys na seguinte, Chargers, Patriots e Dolphins. Então, desses 5 jogos que a equipe tem, talvez aqui a vitória contra os Patriots seja um jogo tranquilo, os outros 4, com certeza. Talvez os Chargers também. Os Chargers que também tem um bom favoritismo aí de Buffalo. É um jogo que vai ser no prime time, inclusive, na véspera da véspera do Natal, 23/12. Então, mas ainda são 5 jogos aí, tirando dos Patriots, talvez, né? Jogos difíceis. A equipe vai ter que realmente superar e vai ter que jogar, que nem você falou, do jeito que jogou, porque o adversário também é duro, né? A Philadelphia tem a melhor campanha, né? Aliás, é o líder isolado da NFL aí nas suas campanhas com 10 vitórias, a única equipe a ter esse feito até então. Mas enfim, vamos ver as próximas semanas aí. Realmente, né? Vamos ver se os Jets conseguem ter a sorte do Aaron Rodgers de volta. Vamos ver se ele vai ter saúde suficiente para atuar ainda nessa temporada regular. Vamos ver. Aguardar as cenas dos próximos capítulos aí. Bom, essa divisão aqui, como a gente já falou um pouquinho, acho que está um pouco mais encaminhada. Agora a gente vai para uma outra divisão que está um pouco mais bagunçada. A gente tem a AFC Oeste, em que o Kansas City Chiefs lidera essa divisão com 8-3 também, né? Na sequência, nós temos o Denver Broncos, 6-5, passou a ter uma campanha positiva, a equipe vem de uma vitória de 5, aliás, uma sequência de 5 vitórias, né? Uma campanha esplêndida para uma equipe que a gente não dava nada, achava que estava meio morta no começo da temporada, de repente desencadeou o negócio lá e a equipe começou a render defensivamente jogando bem, o ataque também fazendo o seu trabalho, não está sendo aquela coisa toda, mas com certeza evolução em relação ao ano passado. Depois nós temos os Raiders, 5-7 também, que acabaram sendo derrotados nessa semana, agora 2 derrotas seguidas, e os Chargers também, 4-7 agora na lanterninha da divisão, 3 derrotas seguidas para a equipe de Los Angeles, né, equipe que acabou sendo derrotada pelo Baltimore Ravens, no jogo que foi no domingo, né, um jogo meio morno também por conta de Baltimore, mas a equipe conseguiu ser eficiente o suficiente para poder carimbar essa vitória, enquanto as outras equipes aqui, Las Vegas atuou nessa semana perdendo para os Chiefs, né, um confronto direto entre as equipes, né, 31-17 esse placar, e também tivemos o Denver Broncos que venceu, e ele venceu o Cleveland Browns, né, um adversário possivelmente direto na briga pelo wild card, né, um jogo de 29-12, obviamente os Browns aí sem o Deshaun Watson, o Dorian Thompson-Robinson foi o quarterback, mas ele acabou sendo substituído, acho que ele acabou sendo lesionando, na verdade, né? Deu espaço aí para o PJ Walker, né? Que teve um certo sucesso com o Carolina Panthers. Mas acho que também é uma situação aqui que a gente vê muito parecido com a primeira, embora a parte de baixo esteja mais embolada, né? Eu acho que os Chiefs aqui têm um favoritismo bom, né? E talvez os Broncos e os Raiders buscando um wild card, Eve, o que tu acha? Então, 5 vitórias a gente não pode ignorar. Eu acho que o Raiders fez um bom primeiro tempo contra os Chiefs, então 5-7 é complicado, mas o Denver Broncos, ele vai pegar alguém, né? Ele pode ser, de repente, até quem vai ocupar essa vaga aqui do Browns. Não acho que o Colts vai ter calibre para isso, porque hoje, se a gente olhar hoje, para quem está indo para os playoffs, o Bills não está indo, porque está 6-6, né? Não folgou ainda. Então, o Colts estaria no lugar do Bills hoje. Então, assim, isso já é uma loucura por si só. Mas eu acho que não acredito que o Browns vai conseguir segurar esse rojão, entende? Mas acredito já numa campanha melhor do Denver Broncos. Então, talvez esses dois times aí troquem de posição no wildcard. É o meu palpitômetro, porque eu acho que no lugar do Colts, tranquilamente, o Buffalo Bills capta. Então, essa divisão, para mim, ela está bem decidida.
Resta saber quem vai ficar em segundo lugar para morder essa sexta, sétima vaga aí para os playoffs. Sim, Porque perfeito. o Chiefs venceu um jogo divisional, teve um primeiro tempo duro, mas depois continuou fazendo o seu trabalho e venceu o jogo. Né? É um time consistente, não tem o que falar. Né? Realmente. É uma Né? equipe que tem De uma hora Patrick para outra Mahomes, vai né? crescer. Isso, o Patrick Mahomes, não tá no melhor ano dele para semana Sim. 12, não tá. Mas assim, a gente sabe que esse time É. defensivamente está muito bem, ofensivamente também. E é um Então a time que gente pode. cresce na hora certa também, né? Isso É já é uma isso aí. tendência de alguns anos, né, para cá, né? Só Uhum, atualizando rapidinho, pessoal, aqui no Playoff Picture nesse momento, se a temporada acabasse agora, né? A equipe aliás, a conferência da AFC Norte, que nós vamos falar já, estaria mandando 3 equipes, já que os Ravens estão na é. ponta da tabela. Né, depois temos os Uhum, Chiefs classificados pela divisão, Jaguars também, Dolphins, e o Wildcard estaria nesse momento com Steelers, Browns e Colts, né? E na caça, né, nós temos aqui o Houston Texans, que acabou sendo derrotado, vamos falar deles também daqui a pouquinho. Os Broncos, com 5 vitórias seguidas aqui com 6-5, né? Os Texans também 6-5. E o Buffalo Bills com 6-6 daqui para baixo, né? Do 10º para baixo, nós temos equipes de campanha negativa: Bengals, Raiders, Chargers, Titans, que não estão matematicamente eliminados, até os Patriots estão figurando aqui, não estão uhum. matematicamente eliminados, mas a gente sabe que é uma situação bem pouco provável de ver essas equipes aí, uma combinação maluca de resultados para poder acontecer. Mas enfim, né? Então vamos essas equipes aqui. Eu acho que realmente os Chiefs estão na ponta, acho que devem assegurar a divisão. E os Broncos acho que vão pelear aí por essa vaga no wild card. Agora, falando da AFC Norte, né? Uma divisão que está talvez potencialmente o melhor futebol americano até então, pelo menos o maior equilíbrio, né? Até agora. Uhum. Falamos do Baltimore Ravens, que venceu os Chargers aí no domingo à noite. Depois nós tivemos o Pittsburgh Steelers, né, que jogou contra o Cincinnati Bengals no confronto divisional. O jogo foi 16-10, né, uma curiosidade aqui, né, o primeiro jogo de 400 jardas, né, e sem o Matt Canada, né, depois da demissão dele. Primeiro Depois de... jogo, depois sem ele, né? Exatamente, foram mais de 40 partidas com o Matt Canada, e o primeiro jogo depois da saída dele, a equipe conseguiu passar das 400 jardas totais. Então, Uhum. né, acho que uma coisa, a gente viu o Najee Harris mais envolvido, uma equipe que parece que está tentando achar o seu ritmo aqui, né, os Steelers, então, como a gente comentou, venceu o Cincinnati Bengals, sem Joe Burrow, né, que não joga mais na temporada, e o Cleveland Browns também a gente comentou que jogou contra o Denver Broncos, né, foi derrotado ali por 29-12, né, um jogo também que a equipe sem quarterback fica difícil, mas aqui eu acho que os Ravens na ponta, né, você acha que o Ravens vai ter condição de manter esse primeiro seed ou alguém vai roubar esse posto aí? Nesse momento teremos aliás, só rapidinho aqui, né? Os Sim. Ravens em primeiro, depois temos Chiefs com 8-3 e Jaguars com 8-3, né? Duas equipes aí com 8 vitórias. E os Dolphins também, né? Então, será que o Ravens mantém essa pegada? Eu acho que sim, porque né, o Steelers sofreu um pouco para vencer o Bengals sem Joe Burrow, né? Então, enfim, é o jogo das 400 jardas, mas não me assustaria se o Afinal, Browns foram só agora 16 pontos, né? Então. exato, 16-10, uma posse, né? Então, enfim, eu tô curioso para saber como esses times vão se comportar, porque o Steelers, outra temporada, também foi um dos últimos invictos e no final das contas não foi muito longe. Então, assim, vamos ver o que o calendário vai oferecer. É uma divisão que tem o top 5 das 5 melhores defesas da divisão, 3 estão aí, né? Então, assim, é o que deixa eles nesse momento com 3 times classificados para os playoffs, provisoriamente. Mas eu acho que o Browns não vai resolver a vida sem o Watson, mesmo com Flaco, que não jogou, mas enfim, não acho que vai resolver. E o Steelers também, né? Quando pegar alguns peixes maiores, talvez se complique, né? Justamente, 400 jardas. Talvez se fosse com o Matt Canada, teria perdido esse jogo. Né? Talvez teria Verdade. feito menos. E ainda assim, com 400 jardas, só 16 pontos, também não é certo, né? Sim, A gente tem exatamente. que ter uma quantidade maior. Então, assim, na situação do Steelers e do Browns e o Bengals sem o Joe Burrow, eu sou um pouco reticente. O jogo do Ravens contra o Chargers foi um bom jogo das duas equipes, que foi 10 pontos de diferença, então o Ravens está mais equilibrado O e Ravens isso. marcou no final também, né? Exato, então Foi assim, barrado basicamente o jogo inteiro ali no quarto período e conseguiu ali abrir uma distância, né? exatamente, então assim, não abriu o ponto e depois administrou, né? Não, foi lá Sim, buscar sim. no final do jogo essa vitória, Uhum. ou pelo menos ampliar, né?
Verdade. Mas enfim, eu acho que dessa divisão 3 não passam, tá? Acho que não passam, não. Vai ser uma batalha árdua, né? Talvez o momento das equipes aqui, e obviamente sem quarterback, né? Principalmente para o Cleveland Browns é difícil de. Quer dizer, né? Vamos ter que aguardar. Vai ser a defesa muito boa, obviamente. A gente já viu isso, já tivemos várias mostras, né? Mas com certeza sem o comando ofensivo sofre muito, né? Essa ausência aí ela Uhum. faz muita falta para qualquer equipe, na verdade. Para esse caso não é diferente, né? Enfim. Exato. O DTR jogou, ganhou, né? Só que agora saiu do meio da partida, entra o Philip É, Walker também com. Então, assim, é o terceiro quarterback. Eles sim. contrataram novo, mas a gente tem que entender, né, o quanto que vai casar o jogo para pegar um quarterback veterano e pôr em campo. Sim, sim. E também tem toda a questão, né? Ele estava afastado já há algum tempo, né? Então até ele se adaptar, conhecer o Uhum, playbook, né? Estar apto fisicamente para jogar, não é um processo exato. também tão Às vezes rápido, né? acaba Embora o do Joshua o Dobbs, né, playbook. chegou de um dia para outro, mas ele já estava em É, atividade, então com certeza facilita muito mais, né? às vezes acontece do playbook ficar mais simples e isso também não ajuda, porque você já está na É, semana, indo para a semana 13 e tal, então assim, exato. é delicado, é delicado. Exatamente. Enfim, vamos ver. Vai ser uma batalha aí bem interessante para essas vagas broadcard. Vamos ter, acho que algumas equipes aí, pelo menos esse cenário parece que vai perdurar aí até as últimas semaninhas aí da nossa temporada regular. Passando para Tomara. a AFC Sul, nós temos aqui então o Jacksonville Jaguars liderando essa divisão, 8-3 a campanha da equipe. Depois nós temos em segundo colocado o Indianapolis Colts com 6-5. Nós temos o Houston Texans com 6-5 e por último o Tennessee Titans com 4-7, né? Os Jaguars a gente comentou já que jogaram. Não, a gente não comentou na verdade, mas eles jogaram sim e jogaram contra o Texans. Contra o Venceram o Texans. jogo de 24-21, um jogo também bem interessante, que foi lá e Muito cá, bom. basicamente durante todo o confronto, né? Uhum. O Indianapolis Colts jogou e venceu também, venceu o Tampa Bay Buccaneers pelo placar de 27-20, né? Um jogo que não foi tão uma vantagem tão, não posso dizer tão ampla assim, mas ainda assim uma vitória, uma equipe conseguiu administrar bem durante a partida, o decorrer da partida, manter a consistência, né? E os Colts vêm uma sequência de 3 vitórias seguidas, né? Então, uma equipe Sim. que estava aí 3-5, agora tá 6-5, né? Com essas 3 vitórias seguidas. Não tem sido muito bonitas as vitórias, é verdade, mas enfim, são vitórias, isso que importa no final do dia, né? E o Houston Texas também, a gente comentou que acabou sendo derrotado aqui, quebrou essa sequência que estava vindo de uma sequência de vitórias, né? Agora com uma derrota. E por último, o Tennessee Titans, que jogou e venceu, mas venceu o Carolina Panthers, né? O modesto Carolina Panthers, placar de 17-10, não foi um grande jogo, mas obviamente acho que o Tennessee não deve pensar em playoffs aí baseado na situação que vive, né? Nessa divisão aqui, a gente acha que Jaguars aqui é o favorito, né? Acho que não tem muito nem que comentar além disso, né? Não, o Jaguars é favorito e o segundo favorito é o Texans, que fez um jogo de igual contra o líder da divisão. O Colts está ali, como você falou, 3 vitórias seguidas. Eu era cético quanto a essa vitória do final de semana contra Os o Bucks, né? time do Baker Mayfield, mas, enfim, venceu, né? Venceu, azeda o caldo pro lado da Bahia de Tampa e tá aí, né? Mordendo uma vaga de playoffs. Então, assim, isso é uma injeção de ânimo gigantesca. O Colts tem um jogo corrido muito bom, Gardner Minshew jogou Jonathan Taylor melhor, voltando, correu. né? Então assim, eu acho que ele também o Minshew tá ganhando o ritmo e tá começando a ganhar confiança, né? Então assim, essas coisas são importantes. E eles já estão com essa vantagem de ter o playoffs na mão. Então assim, mas o Texans é o Texans, tem jogado muito bem, Bryce Young, CJ Stroud, quer dizer, extraordinário, literalmente, né? Fazendo trocadilho com o seu sobrenome. Então Uhum. assim, o Colts, eu acho que essa vaga vai ser do Texans. É, mas eles vivem uma boa fase, ambas as equipes, apesar da derrota do Texans. E o Titans, eu não vejo que. Eu acho que é certo manter o Will Levis aqui, mas tem que dar rodagem. Tem que dar rodagem, pensar no ano que vem, trocar o Tannehill aí com algum waterboy que seja mais eficiente e vida que segue. Realmente, né? Acho que não deve ser o planejamento para o futuro manter o Ryan Tannehill, né? Até mesmo como titular ou jogando. Mas enfim, vai ser uma batalha também interessante aqui. Eu acho que essas duas equipes aí, tanto o Colts quanto o Texans, devem disputar aí essa última vaguinha, uma das vagas, na verdade, do wildcard. É isso aí, então a gente fecha aqui a Conferência Americana, né? Agora partindo para o outro lado da bola, para a Conferência Nacional, começando também pelo lado leste da coisa, né?
vamos falar da equipe do momento, né? O Philadelphia Eagles, né? Tá aqui liderando, parece aqui em primeiro como líder de divisão, 10 vitórias, uma derrota. A única derrota da equipe foi pro New York Jets, vai entender, né? Loucura. Mas a verdade é que a equipe foi lá vencer um jogo também extremamente disputado contra o Buffalo Bills, né? 37-34, como comentamos no pouco tempo atrás. Depois tivemos Dallas Cowboys, que jogou contra o Washington Commanders num confronto divisional. O jogo terminou 45-10, então o Dallas voltando a manter aquele ritmo ali implacável que começou na temporada. Né? Vamos ver se vai conseguir manter essa pegada, porque realmente está jogando muito bem, já é a terceira vitória seguida da equipe, seguida da equipe aí de Dallas, né? E os Giants também a gente comentou que venceu aí o New England Patriots 10-7, né? Um jogo também meio feio, Tommy DeVito aí assumindo a titularidade, e a equipe vem de 2 vitórias seguidas, né? Também sequência legal, não sei se o suficiente, eu imagino que não deve beliscar um wildcard, embora se continuar vencendo ainda matematicamente tá todo mundo vivo, né? Aqui na disputa. E por último, a lanterninha da divisão, o Washington Commanders, né? 4-8, 3 derrotas seguidas agora para a equipe. Né? Uma curiosidade, Sam Howell é o líder de passes, jardas passadas na NFL, né? e a equipe tá 4-8, não consegue achar maneiras de vencer aí, né? Acho que o coletivo também de Washington não tem dado liga, mas a verdade é que acho que aqui também temos uma metade bem separada, na metade de cima com belas chances, inclusive vejo essas duas equipes na pós-temporada, e a metade de baixo não, né? Essa divisão ela tá sacramentada, né? O Eagles pode perder alguns jogos e ainda figurar como líder da conferência em si, até pela forma que joga, né? Jogou, buscou, era um jogo na chuva contra o Buffalo Bills, né? Foi um jogo difícil, tiveram muitos erros, parecia que o Bills ia realmente ganhar com uma vantagem boa, no fim das contas vai lá, busca. Aquele passe, né, pro Gabe Davis, né? Cara, que tava livre e o Josh Allen acabou errando a mão ali e acabou custando a partida, né? Aquele lance custou a partida porque o Slay estava vendido. Aí o Bills segue o protocolo, faz o certinho, não tenta proteger o primeiro down, deixa o cara chutar 59 jardas na chuva e vai lá e acontece o que aconteceu. O chute entra, empata, e enfim, aí o resto é história, né? O Bills não marca e o Eagles marca, né? Então, isso diz muito sobre a equipe de Filadélfia. Então, é o favorito para o Super Bowl, ou pelo menos para a final de conferência, com certeza absoluta. E o Cowboys, a gente tem que entender quando ele jogar contra um time de campanha positiva, né? Porque, afinal de contas, as derrotas são por isso, né? Mas 45-10 o Commanders, que a gente 3 semanas atrás, antes de começar essa sequência de derrotas, a gente falou assim, é um time bom, lá, daí pra gente, né, morder a língua, eles perdem 3 seguidas. Sam Howell é o líder de jardas, mas assim, né, o ataque não conversa com a defesa, então o time não entrega as mesmas coisas do lado da bola. E em virtude dessa inconsistência, os Giants passam eles, né, são os terceiros da divisão, mas o Giants e o Commanders não vejo que tenham condições de morder alguma vaga nos playoffs, porque a gente tem que olhar para as outras divisões, né? As outras divisões estão muito mais equilibradas, tirando o NFC Sul, que tá uma loucura. Pois é. Essa é verdade. Acho que tá um cenário mais definido aí também. Aliás, são 4 vitórias aí que separam, né, o segundo colocado do terceiro, né? Ambas as equipes empatado com 4-8 na parte de baixo. Bom, agora seguindo o baile aqui, a gente vai pro outro lado do país, pro lado oeste, né? Nesse oeste que tem San Francisco 49ers liderando essa divisão com 8-3, né? Equipe que também jogou e também venceu, né? Um jogo que foi contra o Seattle Seahawks, um jogo que a gente esperava bastante, antecipava bastante. Jogo que foi na quinta-feira, né? O último jogo do horário de Thanksgiving. 31-13, a equipe jogou bem, conseguiu manter o controle durante toda a partida. Um jogo bem interessante aí de São Francisco. Depois, em segundo colocado, temos os próprios Seattle Seahawks com 6-5 na campanha. Uma equipe que agora vem em uma sequência de 2 derrotas seguidas, né? E depois, em terceiro colocado, o Los Angeles Rams, né? Que vence 2 seguidas agora. Jogou nessa semana também. Venceu por 37-14 o Arizona Cardinals, né? Um confronto também divisional, né? Que, entre essa conferência da NFC Oeste, as 4 equipes jogaram entre si, né? 2 confrontos aí. E, né, o Cardinals aí na lanterninha da peleia com 2-10. Então, acho que aqui os Niners, favoritismo, obviamente, né? Por conta da divisão, por conta do que vem jogado. Mas quem é que vai ficar com essa segunda colocação? E esse cara, tu acha que vai conseguir essa vaga no wildcard, esse segundo colocado dessa divisão?
Eu acho que é possível, sim, mas vai ficar entre Rams e Seahawks, né? A gente não tem dúvida disso, mas eu acho que o segundo colocado sai daqui, sim. Vai para os playoffs, quer dizer, né? Porque a NFC num todo ela tem boas campanhas e péssimas campanhas, né? O Cardinals e o Panthers são dessa conferência e tem as piores campanhas no momento. Em contrapartida, você tem Cowboys, 49ers e Eagles que tem 8, 10 vitórias. Então, até o Lions com 8 vitórias. Então, assim, eu acho que essa divisão vai entregar mais um time para o playoffs, tá? Vendo as demais aqui. Agora resta saber. Tem possibilidade de 3 equipes serem enviadas aqui também. Também não acho que seria loucura. Não seria loucura imaginar, com certeza, porque né, a divisão que a gente falou antes, a leste, não deve entregar ninguém. Já essa aqui tem um equilíbrio. Né? E a NFC Norte, eu digo além dos líderes de divisão, né? E a NFC Norte deve entregar também. Vikings, agora o Packers com a vitória, 2 vitórias seguidas e tal. Então, assim, vai ficar entre esses 4 times, essas 2 divisões aí, as 2 vagas dos playoffs, o 6º e o 7º lugar para se ranquear. É verdade. Nesse momento, o playoff picture estaria assim, né? Liderando a conferência o Philadelphia Eagles, né? Com 10-1. Segundo colocado, o San Francisco 49ers. Terceiro, Detroit Lions. E quarto, né? Por conta da divisão, né? Seria o Atlanta Falcons, está com 5-6. Depois, em quinto, temos o Dallas Cowboys com 8-3. Em sexto, o Seattle Seahawks 6-5. E sétimo, o Minnesota Vikings 6-6. Porém, na caça, nós temos aí o Green Bay Packers com 5-6, os Rams com 5-6, Saints com 5-6 e Buccaneers 4-7 aqui, as equipes já com 4 vitórias apenas, né, aqui para baixo. Mas eu também acho, né? Acho que vai ser isso que você comentou. Acho que vai ser Dallas Cowboys aí, provavelmente com uma vaga quase que garantida já, né? E vai ficar entre Seattle Seahawks, Los Angeles Rams, Minnesota Vikings e Green Bay Packers. Acho que vão ser essas 4 equipes que vão disputar essas 3 vagas. Quem sabe, talvez, um contender da NFC Sul. Mas a gente vai falar deles daqui a pouquinho aí, que tá meio bagunçada a coisa por lá, né? Bom, partindo para a NFC Norte, então, né, já que falamos já dessas equipes aí, nós também temos a equipe do Detroit Lions, que você comentou antes, com 8 vitórias, né, equipe liderando a divisão, né, a equipe que jogou na quinta-feira, acabou sendo derrotado pelo Green Bay Packers, né, um jogo que foi movimentado, os Packers começaram bem, os Lions até tiveram uma reação tardia, mas não foi suficiente para a equipe evitar a derrota, né? A equipe de Detroit aí que tem enfrentado já há alguns anos, né? Uma série bem ruim no Thanksgiving, aí, uma das equipes, né? Que começou, na verdade, com a tradição, né? O Detroit Lions e sempre joga desde então. Nos últimos anos não tem sido muito agradável essa quinta-feira de ação de graças para a equipe sofre mais uma derrota mesmo quando não era o grande favorito, né? Mas enfim, né? Faz parte do show. Depois a gente tem o Minnesota Vikings que foi derrotado, que a gente comentou há pouco, né? A gente não chegou a comentar, mas foi derrotado pelo Chicago Bears, né? Um jogo que foi na segunda-feira, noite do prime time, né? A equipe de Chicago aí vence com o Justin Fields, um jogo que a equipe não marcou, né? Primeira vez desde 93 que a equipe não marca um touchdown e vence uma partida, né? Então, um dado também curioso aí. Mas a verdade é que nós temos aqui talvez a divisão mais embolada nesse momento. Acho que os Lions devem ser os vencedores, né? Salvo algum piripaque que a equipe sofra, mas eu acho que Vikings, Packers, até o próprio Bears, né, vem jogando um pouquinho melhor, tem os seus momentos, obviamente, bons e ruins, né, mas eu acho que aqui a gente tem condições de ver pelo menos uma dessas equipes aqui brigando pelo wildcard, né? Eu acredito que sim, mas a gente tem que entender o que vai acontecer em Minnesota e em Green Bay. Pelo que eu assisti na quinta-feira, Green Bay tem grandes chances, né? Afinal de contas, está jogando aí com a ajuda da arbitragem aí, ninguém está escondendo, né? Não, fica a corneta aqui, mas enfim, a arbitragem apareceu um pouco demais no jogo, principalmente no primeiro tempo, com o Detroit e Green Bay, e a gente sabe que quando eles aparecem muitas vezes na câmera, algo de errado está acontecendo. Não vou entrar em detalhes, enfim, Lions continua liderando a divisão, mas o Packers tinha 21 pontos no primeiro quarto aí, com uns turnovers malucos e algumas chamadas, né, enfim. Mas assim, Packers e Vikings vão ter que decidir, né, quem vai querer o quê, né, porque, lógico, o Vikings tem a perda do Kirk Cousins, mas venceu 2 jogos com o Joshua Dobbs, agora perde 2. Perde 2, né? Então, assim, tem que entender isso aí. Afinal de contas, jogou contra o até então lanterna da divisão, que é o Chicago Bears, que sim é um time melhor com Justin Fields e consegue vencer jogos mesmo sem marcar touchdown. Então, assim, né,
acho que essa divisão, essa semana, entregou muita coisa. Tipo, o Lions perder para um time da divisão com uma campanha bem diferente, né? Que tinha o dobro. O Lions tem o dobro de vitórias. Tinha até então o dobro de vitórias Tinha, do né? Green Bay, né? Sim, verdade. E o Vikings também tá ali na caça do líder. Era o momento de disparar, ficar com 2 vitórias em cima do Packers e não vence o Chicago Bears. Então, assim, foi um jogo que, né, pode complicar, principalmente o É, Minnesota Vikings. Eu acho que o Detroit Lions tem ainda um controle da divisão, né? São 11 jogos, sim, sim. então eu não vejo que alguém passe eles aqui. Mas isso diz muito sobre o time no que pode vir a enfrentar no playoffs, né? Inclusive, o Lions e Packers passou no Thanksgiving, né? E o Cowboys também, eu só queria aproveitar aqui que eu deixei passar o Cowboys, mandar um abraço aqui pro Zanata aqui. Nosso amigo estava em Boston, não em Boston, obviamente, mas estava no jogo do Patriots de Washington, mandou foto, a gente comentou, acho que umas 3 semanas atrás sobre isso, e agora ele trouxe um mimo. Então eu estou usando aqui em homenagem aí o pessoal do Botafogo, né? Vamos torcer para o Botafogo ser campeão brasileiro e, consequentemente, quem é botafoguense é torcedor do Dallas Cowboys aí. Normalmente essa é a alusão no Brasil, Olha aí. mas e também um abraço aí para toda a turma aqui que gosta muito aí, o Anderson Taufenbach, o Ricardinho aí, que são torcedores do Dallas Cowboys, Mucuri, que está lá em Portugal aí, Verdade, também, que verdade. é um botafoguense e, por E consequência, torcedor do um Dallas Cowboys, né? Cowboys. É Então fica aí verdade. um abraço para vocês e um agradecimento especial aí para o Zanata aí pela camisa dos 60 anos sem Super Bowl do Dallas Cowboys. É Isso brincadeira, aí. tá, pessoal? O número 60 não é sobre isso. É verdade. Mas enfim, de qualquer forma, um abraço aí pro pessoal do nosso Fantasy do Old Breakers, né? A galera das antigas aí, épocas maravilhosas aí dentro do campo. Mas é isso, eu acho que aqui quem tu acha que vai ser o segundo colocado aqui? Fazendo um palpite aqui, fazendo um momento vidente aqui. Green Bay Eu Packers, quero. Minnesota Vikings, Chicago Bears, quem que tu acha aí? Se tivesse que Eu tô chutar achando. agora, Eu tô achando que vai ser o Green Bay. eu também tô com essa impressão, viu? Esse jogo contra o Bears foi uma decepção muito grande contra o Vikings, assim. É, 4 Entende? interceptações pro Joshua Dobbs, né? Acabou lançando um É, touchdown ali no final, mas ainda assim foi um jogo muito ruim, né? Muito abaixo. E oportunidades teve, né? Teve turnovers, teve várias chances aí, várias oportunidades aí que o uhum. próprio Chicago Bears deixou escapar também, né? Para poder estar mais à frente, ter um resultado um pouco mais sólido, mas ainda assim, né? Faz parte do jogo. Melhor para Chicago, que foi lá e fez o seu papel, venceu aí uma partida para botar um fogo aí nessa divisão. Beleza. Seguindo aqui, partindo para nossa última divisão da liga, né? Falamos da NFC Sul, essa divisão aqui que ninguém quer ganhar, pelo visto, né? Uhum. Porque temos na liderança o Atlanta Falcons, né? Que depois de estar em terceiro colocado aí semana passada, agora passa na frente, né? A equipe que conseguiu vencer nessa semana, o New Orleans Saints, né? Um jogo que foi aí divisional, 24-15, Desmond Ridder voltou a jogar, né? Não foi um grande jogo, mas enfim, conseguiu entregar, né? Conseguiu trazer uma vitória para casa. New Orleans Saints, que a gente acabou de comentar, acabou sendo derrotado, estava liderando a divisão agora, sequência de 2 derrotas seguidas, né? As 2 equipes, inclusive, que vieram da folga, né? Na semana passada. Uhum. E tivemos também o Buccaneers, que jogou, foi derrotado pelo Indianapolis Colts, como a gente já comentou, né? Agora a equipe com 4-7. Então as campanhas aqui estão 5-6. Atlanta Falcons, 5-6. 5-6 New Orleans Saints, 4-7 Tampa Bay Buccaneers e 1-10 para o Carolina Panthers, que também foi derrotado pelo seu compatriota aí do Sul, aí, o Tennessee Titans, né? Um jogo 17-10 aí para a equipe do Music City. Então, essa divisão aqui, cara, o que a gente pode esperar daqui? Quem que vai ser esse vencedor? Eu realmente não consigo enxergar, porque cada semana que passa muda o líder, né? Eu acho que vai ser a última semana que eu vou falar que eu confio no Bucks. Tá começando vai vencer essa. Isso, já vai prescrever, né? Mas eu ainda acredito no Buccaneers, mas a defesa tem que reagir, né? Afinal de contas, ofensivamente teve mais volume, mas não venceu o jogo. Né? Atlanta Falcons, não sei, eu ainda acho, tipo assim, Buccaneers, Saints e Falcons, né? Nessa divisão, mas tá justamente o oposto, só o Saints tá no lugar que eu acho, mas
enfim, 5-6, 4-7, é complicadíssimo, Eu confesso que complicadíssimo eu mesmo. achei que os Saints iam vencer, eu tava uma liderança talvez aí com umas 2 vitórias aí, que eu acho que a equipe um pouco mais acertada defensivamente, ofensivamente, óbvio, não é o caso, né, porque trocou de quarterback, Derek Carr veio, né, jogou, foi pro banco, se machucou, né, inclusive deixa eu até ver as estatísticas aqui, ele jogou sim, foi o titular, mas não conseguiu, né, trazer toda aquela não conseguiu trazer vida para o ataque, né? Acabou sendo interceptado uma vez, 300 jardas, ok, mas ainda assim, 15 pontos apenas, então, obviamente, uma performance aí aquém do que a gente imaginava do Derek Carr, né? Que a gente viu altos e viu baixos também dele na sua carreira, mas, obviamente, a gente esperava ver mais altos aí, talvez um recomeço poderia fazer bem, mas a verdade é que ele também vive uma inconsistência muito grande, né? Esse jogo em particular foi um jogo muito corrido, né? O Falcons bateu 200 jardas do jogo corrido, Bijan só Robinson que fez uma grande atuação, né? e ele fez TD recebendo o passe, correndo, então assim, foi muito eficiente com a bola. E aí o que aconteceu? Derek Carr começou a passar mais a bola, obviamente é um quarterback melhor que o Desmond, e correu 150 jardas, mas assim, cara, o Falcons jogou muito bem, né? Assim, muito melhor. Para ser um jogo que decidia o líder, né? Jogou muito melhor. E tanto que esse confronto direto que põe o Falcons ali. Então, assim, essa falta de finalização, essa inconsistência do Saints, que já perdura essas 10 semanas, pelo menos, aí que me faz. Eu não consigo imaginar eles como líderes. É Sim, impossível, óbvio que faz não, sentido. estão em segundo agora, mas assim, o jogo que o Falcons fez foi muito melhor, né? Mas agora a gente tem que entender se o Falcons vai continuar jogando desse jeito contra os próximos times, né? Porque fez alguns jogos maravilhosos, aí depois perde de maneira mais estranha. Então, os três times, né? Bucks, Saints e Falcons não são times confiáveis, né? Uhum. É Por verdade, exemplo, o Falcons perdeu para o Cardinals, né? Aí vence o Saints, que a gente entende que são momentos diferentes. Então, assim, vence o realmente, né? Bucks, né? Enfim, Sim. e o Falcons, querendo ou não, ele tem a vantagem dos confrontos diretos aqui no momento. Mas, enfim, aí joga com outra divisão, É uma perde, loucura, né? né? Ó, tipo, abri aqui o calendário aqui, ó. Perdeu pro Titans, Né? né? Perdeu pro Titans, perde Perdeu pro Titans, perdeu pro Commanders, mas daí vai lá, ganha dos Texans e ganha dos Packers, né? Justo, justo. Então, assim, você entende? Sim, Querendo ou não, sim. desses 3 jogos que a gente comentou, se tivesse vencido 2, tava tranquilo e não ia nem ser o quarto dos playoffs, mas enfim. Então, assim como no ano passado essa divisão também ninguém Também estava querendo foi, liderar. sim, E se sim, eu não me engano, o exatamente. Bucks foi com uma campanha negativa, 8-9, alguma coisa Na assim. verdade que ficou, acho que foi 8-9, é verdade. Uhum. É, Eu ia dizer entende? que Então eu acho ficou que igual, mas não tem mais como, né? Porque agora não é tem ímpar, né? como. Não dá para ficar mais Nós já vimos 8-8. equipes 8-8, né? No passado, aí, numa Uhum, pós-temporada, mas realmente, acho que foi 8-9 ou 9-8. Mas foi ali, na beira na Rafa é. do Tacho, né? Entende? Então, Realmente, acho assim, que vai ser uma essa divisão divisão que. vai promover o playoffs porque o líder vai, né? E Sim, porque ponto. tem que ir, né? Não por merecimento, mas por obrigação aqui, né? Sim. Dever civil aí, praticamente. Faz parte do show. Vamos ver se alguém desponta aí para poder liderar, mas obviamente acho que vai ficar nessa confusão aí até as últimas semaninhas, né? Só aproveitando para falar rapidinho aqui, a gente não falou dos buys, né? Mas a gente teve uma semana cheia Uhum. agora por causa do Thanksgiving. Nessa semana 3, nós temos 6 equipes que vão pegar folga. Baltimore Ravens, líder da divisão, né, da conferência, aliás, americana. Buffalo Bills, Chicago Bears, Las Vegas Raiders, Minnesota Vikings e New York Giants. Todas essas equipes folgam aí. Então vamos ter uma semaninha com menos jogos agora. E falando em semaninha com menos jogos, aliás, estamos na semana 13. Temos que falar dos nossos confrontinhos aí que nós temos na semana seguinte. Né? Semana 12 já é história. Começamos com semana 13 e eu quero saber de você, meu caro amigo, quais que são os seus palpites aí, suas preferências de assistimento, vamos dizer assim. Então, tem um jogo que eu gosto muito, que é o Colts e Titans. É um jogo de divisão. Ah, nossa, né? Acabou de falar que o Titans não tá bem, lá, que o Colts não. Mas sempre dá jogo bom, porque são dois times que correm muito bem com a bola e eu acho que. E vai dizer muito sobre o Colts, principalmente, que ano passado o Titans estava melhor, né? E aqui também. Então, assim, esse eu acho que é um jogo interessante para entender se o Colts vai continuar caçando aquela vaga que ele está ocupando hoje, né? Então, é uma vitória possível,
mas é um confronto de divisão, né, normalmente as coisas são diferentes, então é um jogo muito bom de se assistir, inclusive, tá? E tem toda essa mística. Eu já vou pegar um jogo bom aqui para mim logo, para não fazer aquele, ai, nossa, eu não achei que ia ser tão bom, mas Eagles e 49ers no domingo, no domingo à tarde, não tenho o que falar. Sem É o dúvida, é o jogo jogo da da rodada. divisão, é o jogo da rodada. Verdade, Então verdade. Tem eu tudo quero isso, pegar né? ele para mim dessa vez, porque Justo. realmente a defesa do São Francisco normalmente é muito pesada, principalmente no box, e é o Fred Warner, É o Fred Warner. linebacker, ele é maravilhoso, ele é sensacional, adoro aquele linebacker jogando, ele é muito bom. Muito Eu acho que versátil, né? e acho que eles vão tocar o terror aí para cima da equipe de Filadélfia, que fez um jogo, né, que tremeu nas bases aí para vencer do Buffalo, né? Na verdade, tinha mais possibilidade de perder que qualquer outra coisa. Venceu lá Sim, sim. porque o Josh Allen cansa no quinto quarto. Verdade, verdade. Deixa eu pegar mais um jogo aqui, então. Vai lá, por Opa, favor. já estou aqui. Titans e Colts, Eagles e 49ers. Jogos excelentes. E Rams e Browns. Por quê? Porque são dois times que também estão em busca de playoffs, né? O Rams está na caçada e depende muito do que precisa vencer para continuar correndo atrás do Seahawks. E o Browns está classificado hoje para os playoffs, mas está meio caquético, né? E eu não sei se a gente vai ter QB novo ou não no Browns, então eu também estou muito curioso por isso. Como você já pode perceber, já tem 2 semanas que eu quero botar o cara em outro time Lá no até. Jets, né? Entende? Então, assim, eu acho que também vai ser um jogo muito bom, porque a defesa do Browns é muito boa, só que o Rams marcou 30 e tantos pontos nessa última semana, e é o tipo de jogo que decide o futuro, entende? Vai para Sim. ambas as equipes. Divisor de águas, né? Isso aí, divisor de águas, é o melhor termo. Verdade. Muito bom, são excelentes escolhas, né? Obviamente não tem como deixar passar aí Filadélfia e São Francisco, inclusive já começou já uns burburinhos aí, pessoal de Filadélfia dando uma provocada, né? Afinal, as equipes jogaram no ano passado, na final de conferência, a gente teve aquela lesão do Brock Purdy que mudou completamente o rumo da partida, né? E daí Uhum. ficou aquela discussão, o que seria da equipe de São Francisco se tivesse um quarterback, porque o Christian McCaffrey chegou a estar recebendo snaps do center, né? Porque foi a opção que a equipe conseguiu encontrar. Não tinha quarterback, nem titular, nem reserva, porque o Jimmy Garoppolo estava machucado também, não teve condições de Não, atuar, então o Purdy era o terceiro string, né? era o terceiro, né? É Eu verdade, só não lembro o exatamente. nome do segundo agora, então assim, O que quebrou a perna lá, que tá no Cowboys lá, o Trey Lance. Trey Lance, é Trey Lance. verdade, Inclusive, Trey ele era o Lance, titular, olha só que ele loucura, era o ele era o titular. titular, perdeu, né, acabou, acho que o primeiro jogo da partida quebrou a perna, segundo jogo da temporada quebrou a perna, não jogou mais no ano, entrou o Jimmy Garoppolo, também se machucou, entrou o Brock Purdy, pegou o lugar, não saiu mais, e mandou os dois caras embora, olha só que loucura, né? E se machucou daí E nos se playoffs, machucou na né? final de conferência, né? Se machucou na final de conferência. Enfim, foi toda aquela, né, conversinha, daí o pessoal de Filadélfia também respondeu, vamos lá e tal. Vai ser um jogo bem quente, tem tudo para ser um. Esse aqui dá para marcar um xizinho aí que deve ser um jogo, além do técnico que a gente já sabe que tem um fator emocional aí que vai dar uma pimentadinha aí nesse confronto, tá? Bom, eu vou Uhum. falar de dois joguinhos aqui que eu acho interessante, porque a gente tem alguns confrontos aí não tão equilibrados assim, mas dois jogos que eu acho que vão dar bastante o que falar. O jogo de quinta-feira, Dallas Cowboys e Seattle Seahawks, né? O Seattle precisa voltar a provar alguma coisa para a temporada, se quiser de fato, né, emplacar uma sequência. Os Rams estão encostando. Dallas, obviamente, não vai querer deixar a peteca cair, porque também está ainda caçando o Philadelphia Eagles, que tem possibilidades, são apenas 2 vitórias atrás, embora ainda sejam 2 vitórias, mas ainda assim é bem alcançável com 5 semanas. Então, acho que vai ser um jogo que vai pegar fogo, tá? Acho que nenhuma das equipes vai Sim. querer perder aqui, então vai ser um confronto bem interessante. E duas equipes que já jogaram bem aí durante a temporada, mostraram seus bons aí também. Vamos ver se eles vão conseguir repetir essa dose para nos proporcionar bastante entretenimento nessa quinta-feira. E um outro jogo aqui do primeiro horário de domingo, que eu também acho que vai ser legal: Houston Texans e Denver Broncos. Os Broncos numa sequência de muitas vitórias, aí 5 vitórias para ser mais exato. Houston perdeu, mas fez um grande jogo contra o líder da sua divisão e precisa continuar vencendo se quiser ter uma aspiração para a temporada. Então eu acho que vai ser um jogo também bem lá e cá, bem movimentadinho aí para a gente poder acompanhar.
Eu quero só fazer uma adenda aqui. Seahawks vem de uma sequência terrível, né, de jogos. O calendário é pesadíssimo. Por isso que uma das minhas escolhas foi o Rams, porque Seahawks perdeu para os Rams, perdeu para o São Francisco, joga com o Cowboys, depois joga com o São Francisco de novo e nada mais, nada menos que Eagles na próxima semana. Olha só. Você entende? Então esse próximo mês perdeu para o Rams, confronto direto, perdeu para o Seahawks, para o 49ers, confronto direto, joga contra o Cowboys, joga de novo contra o 49ers, Eagles. E aí vai respirar lá depois, lá com o Titans, talvez respirar, entendeu? Então, assim. Se tiver alguma condição, né, de brigar por alguma coisa. Já pode Exatamente. estar eliminado, né? Se perder Mas é a oportunidade dos Rams. Aí os Rams vão ter que entender, vão ter que conseguir fazer alguma coisa a respeito. Mas esse calendário do Seahawks, ele é ingrato agora nessa reta final. Só que assim, quer ir para os playoffs, é esse tipo de jogo que tem que vencer. Sim, exatamente. Vai vencer esses 5 jogos, já perdeu 3, vai ganhar os próximos 3. Né? O Rams não era um jogo de alto nível, mas vai jogar 5 vezes contra times seguidos de campanha positiva, vai ter que ganhar algum para se manter no calendário. Né? A hora de provar o valor, né? Exatamente. Muito bom, perfeito. Essa é a semana 13, alguns palpites aí, da semana 12 também que já falamos. E, cara, é isso aí. Mais um kickoff aí que vai chegando ao seu fim. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, comentem, mandem sugestões, interajam, façam todo aquele papo bíblico lá nas recordinhas paroquiais, mas ajuda bastante aí. Nós estamos buscando aí o espaço também. E, Eve, eu acho que é isso aí, ficamos por aí, né? Mais uma semaninha. Torcemos por mais uma semana grande de futebol americano. E semana que vem, sabe como é que é? Estamos aqui de novo, né? Com certeza. A gente se vê na semana que vem aí. E tá acabando as folgas, tá? Essa semana tem folga, na próxima tem folga, depois não tem mais. Então, bora. Verdade. Reta final pegando fogo aí. Estaremos aqui para comentar tudo com vocês. Valeu, então. Forte abraço a todos. Até a próxima. Valeu.